Hoje é quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, e o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será O Remanescente. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Como vimos na lição de ontem, a história de Israel em relação à aliança com Deus foi uma história que poderia ser contada como a história de uma montanha-russa, com muitos sobes e desces. Muitos momentos em que se entregaram a Deus e muitos momentos em que foram infiéis a Deus. Como nação, essa foi a história deles desde o momento em que foram tirados do Egito, passando pelo período da conquista da terra de Canaã, pelo período dos juízes, pelo período dos reis, período do cativeiro da Babilônia, período do cativeiro da Assíria, no caso de Israel, período do pós-cativeiro da Babilônia para Judá, até os dias da chegada de Cristo Jesus. A história deles foi exatamente a mesma. Quando olhamos para a nação parece que em alguns momentos estava completamente longe do caminho do Senhor, mas Deus sempre teve o seu remanescente fiel. Lembra-se, por exemplo, quando Elias, que havia sido fiel a Deus no tempo do ímpio rei Acabe, que havia se casado com a feiticeira chamada Jezabel, filha do rei de Etbaal, o rei Etbaal, rei dos Sidônios, e que trouxe a adoração a Baal para o reino do norte, para Israel do norte. Elias, de maneira destemida, durante 3 anos e meio, foi perseguido por esse rei, por ter sido fiel a Deus e ter decretado a seca. Depois desse período de 3 anos e meio, teve aquele grande embate com os 400 profetas de Azerá e, ao mesmo tempo, os 450 sacerdotes de Baal. Depois daquele embate, Elias ainda os enfrenta, mata todos eles no Monte Carmelo, corre à frente da carruagem do rei Acabe até a cidade de Samaria. E quando Jezabel fica sabendo do que estava acontecendo, ela diz que se ela não tirasse a vida do profeta Elias, que ela mesma mudaria o seu nome. Manda um recado para Elias, e Elias, agora que havia enfrentado os 400 sacerdotes de Azerá e mais os 450 sacerdotes de Baal, foge desesperado para o meio do deserto. O Senhor Deus o encontra, faz com que ele tome uma refeição e manda que ele retorne de novo para Samaria. Mas ao invés de retornar para Samaria, ele vai para o monte do Senhor e se esconde no fundo de uma caverna. O Senhor Deus se apresenta a ele e pergunta: o que fazes aqui, Elias? E a resposta dele foi: eu fiquei sozinho, Jezabel matou os seus profetas e fiquei só eu. E agora ela também quer me matar, eu cansei. Mas Deus vai dizer para ele: Elias, você não está sozinho, eu ainda tenho 7.000 indivíduos que não dobraram o seu joelho diante de Baal, eu tenho o meu remanescente fiel. Você é um deles, mas não é o único. Eu tenho o meu remanescente fiel. Em todas as épocas o Senhor esteve. Mesmo na época do nascimento de Cristo Jesus, que Ellen White vai mencionar na introdução do livro Deserto das Nações como a época mais escura do planeta, o inimigo havia conseguido, através do paganismo, ganhar espaço dentro da humanidade. E na própria fisionomia das pessoas se via estampada a fisionomia dos demônios. Por isso Jesus teria gasto tanto tempo expulsando demônios das pessoas. Mesmo naquela época o Senhor tinha o seu remanescente. Quando você olha para o tempo do nascimento de Cristo Jesus, lá estavam Simeão e Ana, todos os dias no templo, buscando o Senhor Deus, acreditando na promessa do Senhor. Ali estavam os pastores, que oravam também pela chegada do Messias e foram avisados pelos anjos. Algum tempo mais tarde, quando Jesus foi chamado, foi iniciar o seu ministério público, lá estavam indivíduos como o próprio Natanael, que orava pedindo ao Senhor Deus para que o Messias viesse. Tanto que Cristo vai mencionar: eu vi você embaixo da figueira, enquanto orava, buscando pela chegada do reino de Deus. Haviam homens e mulheres que, apesar das suas fraquezas, das suas debilidades, eles buscavam sinceramente um relacionamento com o Senhor Deus. Haviam pessoas
Isso sem contar com o próprio José e Maria, que foram os indivíduos escolhidos por Deus para serem os pais do Messias. Sem contar o sacerdote Zacarias e a sua esposa Isabel, e o filho que tiveram, João Batista. O Senhor sempre teve o seu remanescente fiel, assim como ele o tem hoje. Por mais que a grande maioria, a grande massa, a grande maioria da nação não tivesse um relacionamento com o Senhor Deus, estivesse em franca oposição àquilo que era assim diz o Senhor, mas o Senhor Deus sempre teve o seu povo fiel, o seu remanescente. E é por causa desse remanescente que a graça do Senhor ainda continuava com a nação. Muitos deles foram perseguidos, massacrados. Quando olhamos para a história ou para as histórias dos profetas do Antigo Testamento, quantos deles não foram martirizados e perseguidos? Jeremias, por exemplo, não foi martirizado, mas foi jogado no fundo de uma cisterna. E quantas vezes foi perseguido, tendo o seu livro queimado no fogo pelo próprio rei? Mas Isaías foi cerrado ao meio pelo ímpio rei Manassés. Zacarias, filho de Beraquias, acabou sendo morto entre o pórtico e o altar. Quantos outros profetas que acabaram sendo mortos por terem dito a verdade, ou assim diz o Senhor? Todos eles representavam aqueles que decidiram viver na contramão da grande massa que vivia sem compromisso com o Senhor. Deus continua tendo o seu remanescente fiel, mesmo nessa época escura, nessa época em que a grande maioria das pessoas não tem compromisso com o Senhor. Deus tem o seu remanescente fiel. A pergunta que nós temos que fazer hoje é: nós fazemos parte do remanescente ou fazemos parte da grande massa que vive sem compromisso com o Senhor Deus? Eu quero orar pedindo a Deus para que nos ajude a sermos o seu remanescente fiel. Obrigado, Senhor, porque em tua palavra descobrimos que o Senhor sempre teve o seu povo remanescente. Ajuda-nos hoje a fazer parte do teu remanescente, pois em nome de Jesus que oramos, amém. Eu estudo a lição. E você?